Então, professora, nós gostaríamos de agradecer, então, a presença da senhora e a gente fica muito feliz de voltar a conviver com os nossos amigos aí de Portugal e que tanto nos ajudam e nos fazem aí uma parceria muito intensa entre o direito português e o direito brasileiro. Então, eu vou passar a palavra para Melanie, para que ela faça assim a leitura do currículo da professora doutora Maria Lúcia do Amaral, e eu não sei se a senhora teria possibilidade de ligar a câmera quando a senhora for falar, para que a gente, enfim, os estudantes possam enxergar a senhora. Já liguei, já me veem? Ah, deu, agora deu. Peço desculpa, a câmara estava desligada e eu não tinha dado conta. As minhas desculpas a todos os estudantes. Não E fique muito boa tarde a todos. Muito obrigado, professor. São choques tecnológicos. Nós temos aqui estudantes, professora, do mestrado, do Sim, doutorado e da sim. graduação e da especialização em Direito do Estado. Então, nós temos vários alunos da Faculdade de Direito e não só da Faculdade de Direito da Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Sul, mas também como alunos da Pontifícia Universidade Católica e de outras universidades privadas aqui do Rio Grande do Sul, que prontamente aceitaram aí o convite para ouvir a senhora. Então, vou passar a palavra à Melanie, que pode fazer, então, a leitura do currículo da professora. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Carlos Riverdel. Boa tarde, professora Maria Lúcia. Bom, a professora doutora Maria Lúcia Amaral é provedora de Justiça de Portugal, eleita pela Assembleia da República em 20 de outubro de 2017, tendo tomado posse no cargo em 2 de novembro do mesmo ano. É jurista, professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa desde 2008 e foi juíza do Tribunal Constitucional Português entre abril de 2007 e julho de 2016, onde atuou como vice-presidente de outubro de 2012 a julho de 2016. É mestre e doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dedicou sua vida acadêmica ao estudo e ao ensino do direito público, em especial ao estudo e ao ensino do direito constitucional. É autora de diversos estudos na área, incluindo a obra A Forma da República, uma introdução ao estudo do direito constitucional, publicada pela editora Coimbra. Professora, nós nesse semestre, nós estamos estudando o tema do constitucionalismo e o seu livro serviu de base para vários seminários que a gente fez na cadeira do mestrado e do doutorado e os estudantes, enfim, comentaram que eu falei que conhecia a senhora e que seria muito interessante se a gente pudesse ouvi-la um pouco sobre o tema do constitucionalismo. Nós lemos em aula os 3 primeiros capítulos do seu livro sobre o constitucionalismo. Então, muito nos honraria escutá-la pessoalmente, aquilo que também nós já lemos no seu livro e podemos admirar a sua cultura e profundidade no tema do constitucionalismo. Então, é uma grande honra e um prazer. E se de um lado a pandemia nos restringiu tantas coisas, de outro lado a pandemia ela permitiu que fizéssemos eventos mesmo à distância, ficássemos então um pouco próximos, o que nos permite hoje estarmos aqui entre Lisboa e Porto Alegre. Então, muito obrigado, professora, por ter aceito o nosso convite e passo a palavra então para a vossa conferência. Muito obrigada, professor Carlos Reverbel. Muito obrigada, Melanie, pela sua introdução. Uma saudação muito calorosa a todos os estudantes e quem agradece o convite sou eu, porque é para mim sempre, como direi, um grande, um imenso gosto poder estar perante colegas e estudantes do Brasil sobre temas de direito constitucional. Eu gostaria de vos dizer o seguinte, não há autor nenhum
e eu não sei se me estão a ouvir bem. Estão? Posso continuar? Não há autor nenhum que não fique encantado por saber que tem leitores. E se os estudantes leram os 3 primeiros capítulos do meu livro A Forma da República, eu fico encantada. Mas fico também, devo dizer, um bocadinho incomodada. Por isto, A Forma da República é um livro já antigo. Eu escrevi-o já em 2005, há 16 anos. Em 2012, autorizei a sua reimpressão, porque o livro estava esgotado, mas não alterei nada na redação original. E, portanto, o livro é de facto um livro que eu não pude atualizar, porque, entretanto, a minha vida, como foi dito, a minha vida seguiu outro rumo. Eu fui juiz no Tribunal Constitucional durante 9 anos, que é o mandato que a Constituição Portuguesa prevê para juiz no Tribunal Constitucional. Agora sou provedora de justiça, que é um cargo que não tem paralelo na ordem jurídica brasileira, e significa isto que não pude voltar, não tive tempo de voltar à vida académica e não tive tempo, por isso, de fazer aquilo que gostaria de ter feito, que era de atualizar o livro, de o completar, de o transformar. Por isso, daí o meu incómodo. Mas gostaria também de vos dizer o seguinte: mais de 10 anos depois, eu voltei agora a ler os 3 primeiros capítulos, já há muito tempo que não lia para falar convosco. Mais de 3 anos depois, de 10 anos depois, com a experiência apaixonante que tive como juiz no Tribunal Constitucional e agora que estou a ter como provedora de justiça, experiências essas que, para quem gosta de direito constitucional, para quem estuda direito constitucional e, no meu caso, para quem o estudou e ensinou, se tornam ainda mais apaixonantes, porque são ambas juiz do Tribunal Constitucional, provedor de justiça, experiências de concretização prática da proteção da Constituição. Com toda esta experiência, eu não pude alterar o livro, mas o fundamental que me levou a escrevê-lo como escrevi, a propósito do constitucionalismo, só ficou com esta minha experiência prática reafirmado. Gostaria, antes de mais, de vos dizer isso. A vida de todos os dias nestes cargos só me tem feito reafirmar a razão básica pela qual eu orientei o meu livro da forma como orientei. E permitam-me também dizer-vos isto. Há, creio que sabem, todos sabem, uma longa discussão na história da filosofia sobre a possibilidade de convergência entre a ética, a estética e a procura da verdade. E há quem diga que tudo converge, porque aquilo que é belo é bom e aquilo que é belo e bom não pode deixar de ser verdadeiro. Quando eu há 16 anos escrevi assim A Forma da República, com os seus 3 primeiros capítulos, eu fui movida até intuitivamente pela convicção que assim era e que o direito constitucional, alicerçado na tradição do constitucionalismo, era coisa bela, boa e verdadeira. E é isto que a experiência que tenho tido, a experiência prática de concretização cotidiana do direito constitucional que eu tenho tido, se por um lado me impediu de atualizar o meu livro, por outro lado só veio reafirmar esta convicção profunda. Bem, dito isto, eu creio que o mais interessante, no entanto, é responder à seguinte pergunta: mas em que coisa verdadeiramente consiste o constitucionalismo?
O que é isso? De que é que falamos quando usamos este termo? Eu queria só propor-vos que respondêssemos esta pergunta a partir de 4 ideias essenciais que eu creio que resultam do meu livro. A primeira ideia é de que devemos, antes do mais, ter em linha de conta que esta palavra, constitucionalismo, pode ser usada em 2 acepções, com 2 sentidos. O constitucionalismo é, por um lado, uma tradição de pensamento, uma tradição intelectual, que nasceu na tradição intelectual do Ocidente, que pertence à filosofia política, que é uma teoria, uma doutrina sobre o bom governo, mas que não pertence ao direito. Noutra acessão, porém, que é aquela que a nós juristas nos interessa, o constitucionalismo é mais que isto. É uma técnica jurídica, é um instrumento do direito, é um utensílio da cultura jurídica e que está à disposição dos juristas. A nós interessa-nos estudar o constitucionalismo na segunda acessão, como técnica do direito, mas não a podemos compreender se não compreendermos a doutrina, teoria, filosofia política, tradição intelectual de onde ele provém. Esta é a primeira ideia básica que eu acho que devia ser sublinhada. A segunda ideia básica que eu creio que decorre do meu livro e que eu queria sublinhar é esta. Na palavra constitucionalismo, costuma-se distinguir entre constitucionalismo clássico e constitucionalismo moderno. E esta distinção, de algum modo, cruza-se com a anterior, entre o constitucionalismo como filosofia política e o constitucionalismo como técnica do direito. Neste sentido, o dito constitucionalismo clássico, que tem raízes, como toda a cultura ocidental, no pensamento filosófico, desde logo da Grécia Antiga, nunca pôde ser mais nada do que uma teoria política, uma filosofia política, uma doutrina filosófica. Só o constitucionalismo moderno, que nasce das revoluções liberais dos finais do século XVIII, que nasce com as declarações de direitos do século XVIII, com as primeiras constituições escritas, do qual a independência do Brasil como nação é um resultado, que em Portugal se afirma com o fim da monarquia absoluta e com a Constituição de 1822. Só neste momento de viragem histórica, é aí que nasce o constitucionalismo moderno, é que esta palavra passou a ser uma palavra pertencente ao vocabulário próprio do direito, ao mundo próprio da ciência jurídica, como instrumento ao dispor dos juristas e, portanto, a ser muito mais do que uma mera filosofia política, só a partir desta altura. Terceira ideia básica que eu queria sublinhar, que penso que decorre do meu livro, e esta entramos na sua tese mais controversa, devo dizer. Nós vivemos agora na segunda década do século XXI, perdão. E a sociedade que é a nossa, portuguesa, brasileira, global, não tem rigorosamente nada a ver com as sociedades existentes no tempo em que as primeiras declarações de direitos foram escritas e que foram escritas as primeiras constituições americana, francesa,
primeira Constituição brasileira, a primeira Constituição portuguesa. No entanto, e este é o ponto central, e esta é a tese controversa, eu penso, e o meu livro o diz, que nos é legítimo e necessário filiar, reconduzir a ciência contemporânea do direito constitucional àquilo que eu chamo o programa do constitucionalismo moderno. Ou dizendo as coisas de outro modo, as nossas constituições, a Constituição Portuguesa de 1976 e a Constituição da República Federativa do Brasil, que nós, como juristas, todos os dias interpretamos e aplicamos como direito, continuam a ser essencialmente inspiradas por um núcleo essencial, por um núcleo fundamental de aquilo que eu chamei postulados, isto é, no sentido próprio do termo, princípios que se admitem como pontos de partida, sem discussão, que ainda hoje, são, no essencial, os mesmos do século XVIII. É por isso que eu digo que nos é legítimo, hoje e ainda hoje, filiar a ciência contemporânea do direito constitucional na matriz setecentista, cardo-setecentista do programa do constitucionalismo moderno. Quarta afirmação e última, quarta ideia. Esta tese, já disse que ela é controversa e voltarei a este ponto, segundo a qual nos é legítimo traçar esta filiação, precisa de ser entendida, no entanto, com especiais cuidados críticos. Quer isto dizer o seguinte: se há um fio de Ariane, não é? O fio de Ariane, aquele que conduziu o Minotauro pela saída do labirinto, e se há um fio de Ariane nosso que liga a nossa atualidade como juristas contemporâneos de direito constitucional aos postulados do programa do constitucionalismo moderno, fixados desde o Renascimento, mas expostos no palco da história como resultado do iluminismo, se há um fio de Ariane que nos liga ao iluminismo do final do século XVIII, às declarações de direitos dessa altura, ao Bill of Rights da Constituição norte-americana, à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, de 26 de agosto de 1789, que aliás é hoje integrada no direito positivo constitucional francês, se assim é, temos de, no entanto, ser críticos quanto a este fio de Ariane, porque ele não foi, ao longo de 2 séculos, uma linha pacífica que não apresentasse nós, não estivesse enredado em nós, em obstáculos e não apresentasse problemas. Pelo contrário, este fio de Ariane teve, durante estes 2 séculos, muitos obstáculos e enfrentou muitos problemas. E tal aconteceu porque os postulados do constitucionalismo moderno foram enunciados com um tal grau de abstração e um tal grau de pretensão universalizante que depois fez com que se deparassem com intensas dificuldades quando confrontados com as viragens da história e do devir histórico. Todavia, o ponto fundamental parece-me ser este.
é que tais postulados têm mostrado, ao longo dos 2 séculos, uma força expansiva, uma capacidade de adaptação que tem garantido a sua sobrevivência e a sua adaptação aos desafios da história. E por isso, em vez de terem sido negados no essencial, foram e acabaram por ser reafirmados. E tal aconteceu especialmente na segunda metade do século XX. E mais, eu penso que quer a Constituição Portuguesa de 1976, quer a vossa Constituição, tal como outras, tal como muitas outras, tal como a Lei Fundamental de Bona de 1949, tal como a Constituição Italiana de 1947, tal como a Constituição Francesa de 1958, tal como a Constituição Espanhola de 1978, todo este movimento de novas constituições na segunda metade do século XX mostra isso mesmo, que estes princípios básicos, enunciados no século XVIII, os tais postulados do programa do constitucionalismo moderno, tiveram a força expansiva e a capacidade de adaptação para, ao fim de 2 séculos, regressarem, adaptando-se às novas circunstâncias da história. Esta é a tese básica. Ora bem, esta tese, e este é o último ponto que eu queria sublinhar, não é para mim uma tese descritiva ou uma tese meramente de interpretação teórica. É mais do que isso. É uma tese legitimadora. E eu penso que assim é, que há este fio de Ariane que nos faz remontar à tradição do século das luzes e do iluminismo, e que assim deve ser, porque é bom que assim seja. Como vos disse, acredito num direito constitucional legitimado pelo constitucionalismo moderno, porque me parece que ele é bom, que ele é belo e de algum modo que ele é verdadeiro. É claro que, e é por isso que as constituições portuguesa e brasileira são boas constituições. É por isso que as constituições que eu mencionei, que são neste momento as constituições dos Estados-membros da União Europeia, são boas. Mas esta tese que eu defendo, muitos não a subscrevem. Não a subscrevem, desde logo, por exemplo, todos os pensadores pós-modernos, que consideram tolas as ambições de racionalidade nascidas da cultura das luzes e do iluminismo, e que desconfiam, que são céticos quanto à capacidade da razão humana em todos os domínios e muito mais, sobretudo, no domínio da ordenação pelo direito da vida coletiva. Não subscrevem esta tese, além de todos os pensadores pós-modernos, que são aquilo que se chama céticos metaéticos, quer dizer que são céticos quanto à possibilidade de fundarmos racionalmente juízos de valor sobre o que é justo ou injusto, sobre o que é bom ou mau, sobre o que é um bom governo ou um mau governo. A razão não nos ajuda em nada para isso. E que acreditam que os nossos direitos constitucionais mais não fazem do que encobrir relações de domínio, de injustiça, de poder, que continua a ser um poder nu, descontrolado e, portanto,
insuscetível de ser dominado racionalmente, não subscrevem esta tese de que nós somos filhos de uma tradição iniciada antes, mas que tem ainda a sua grande dominação, o seu grande apogeu no século XVIII. Não subscrevem esta tese também pensadores neomarxistas ou neocomunistas que entendem que, mais do que limitar o poder político, que isso não será necessário, o que as constituições devem fazer é conter programas mais ou menos indicativos de transformação das estruturas sociais. Não subscreverão esta tese também aqueles que entendem que o poder político justo, e há muitos que o entendem, é apenas aquele que for legitimado pela história, pela tradição e pela memória. E que, portanto, a ideia das luzes, da possível refundação de uma ordem política por vontade dos homens numa assembleia deliberativa que pense para determinar para o futuro como é que uma coletividade política deve viver, é também uma ideia tão tola quanto a de pretensão de fundar racionalmente o poder político. Havia, nesse aspecto, um belíssimo escritor inglês dizia, a propósito desta ideia de poder constituinte e da tradição que nasceu da Revolução Francesa, dizia: os franceses estão convencidos que as constituições se fazem de um dia para o outro como aos pudins. Mas, pronto, é mais ou menos esta a ideia. Portanto, esta minha tese é a minha, mas está longe de ser subscrita por todos. É uma tese muito controversa, mas em última análise, todas estas controvérsias que eu aqui trouxe ainda pertencem, são pré-jurídicas. O seu lugar último está na teoria política, está na filosofia do direito e, portanto, nós, juristas, mantemos-las agora de lado. Dito isto, mesmo sob o ponto de vista estritamente jurídico, esta tese que eu vos apresentei é ainda muito imprecisa e eu gostaria que depois a sua precisão viesse pelo diálogo e pelas perguntas e carece de especificações. E eu vou tentar resumir essas especificações para terminar a duas grandes perguntas que me parecem fundamentais. O que é que explica que a certa altura se tenha podido passar do constitucionalismo como teoria política ao constitucionalismo como instrumento jurídico? Como é que aquilo que era uma teoria política passa a ser mais do que isso, uma técnica do direito? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta dirá respeito à tal capacidade de adaptação do programa do constitucionalismo moderno. Afinal de contas, quais são os elementos essenciais desse programa que ainda hoje perduram, mostrando por isso toda a força expansiva dos postulados iniciais e a sua capacidade de adaptação? Eu vou tentar responder à primeira pergunta. O que é que permitiu que o constitucionalismo passasse de uma teoria filosófica a uma técnica de direito? De facto, o constitucionalismo, como teoria filosófica, é tão antigo quanto é a filosofia política ocidental. Ele aparece formulado, como tudo o resto, na Grécia Antiga e depois continuado pela tradição teológica e filosófica da Idade Média. E o que ele era, o constitucionalismo dito antigo, clássico, pré-moderno, como filosofia política, era uma das muitas respostas que havia para a pergunta fundamental que a teoria política e a filosofia política se tinha posto a si própria desde o seu início. E a pergunta era esta: qual é a melhor forma de governo possível? E o constitucionalismo antigo respondia:
a melhor forma de governo possível é aquela que garantir que quem manda o faça, exerça o mando de forma limitada, moderada e equilibrada. E estes teóricos do constitucionalismo clássico como filosofia política, para garantir isto, tinham dois métodos. Diziam, para conseguir um governo moderado e equilibrado, é bom que cada comunidade política, que ainda não eram Estados, tenha instituições onde os diferentes corpos sociais, os diferentes grupos, os diferentes interesses estejam presentes para que uns controlem os outros. Era um dos métodos que diziam. O segundo método que apontavam era isto. Além disso, é bom que entre quem manda e quem obedece haja a mediação de regras gerais e abstratas. Mediação da lei. É Aristóteles que diz isto inicialmente. É preferível o domínio da lei sobre os homens do que o domínio de um homem sobre outro. E foi daqui que veio a expressão inglesa rule of law. A rule of law and not of man. Ora bem, nós hoje desenvolvemos estes métodos com um grau de sofisticação imenso. E mais do que isso, a coisa que os antigos não fizeram, nós transformámos estes métodos em instrumentos do direito, em normas jurídicas, constantes de atos jurídicos com força vinculativa máxima, resultantes de uma deliberação prescritiva de uma Assembleia Constituinte. O que é que permitiu que uma coisa passasse a outra? Mas basicamente, grosso modo, a ideia é a mesma. Bom, o que permitiu foram duas coisas. Creio eu, na evolução histórica que começa no Renascimento e que de facto culmina no Iluminismo. Primeiro, a formação do Estado moderno, com o seu grau de abstração, com a criação daquilo que nós chamamos órgãos, centros de decisão institucionalizados por regras abstratas, centros de decisão que permanecem independentemente da pessoa física que em cada momento for seu titular. É isto a essência do Estado. E se não houvesse, a certa altura, a transformação histórica das comunidades políticas em Estados assim, nunca teria sido possível que a ideia antiga do poder moderado, equilibrado, limitado, se transformasse em direito constitucional. E isto é importante e eu vou concretizar esta ideia com um exemplo muito preciso que nos diz respeito a ambos, portugueses e brasileiros. Tudo começa no Brasil quando El Rei Dom João VI abandona Portugal perante a ameaça francesa. Ora, os portugueses ficaram profundamente chocados com isso porque o interpretaram como traição. Mas e foi a sorte do Brasil que nasceu, eu acho que foi, eu estou a dizer que foi sorte, peço desculpa. Mas não devia ter dito isso, mas espero não se zanguem comigo. Eu interpretei assim porque o Brasil como nação tem a sua pré-história aqui. Mas em Portugal há quem entenda que isto não foi traição nenhuma. Foi antes, pelo contrário, um golpe jurídico fundamental. Porque como no tempo de Dom João VI e das invasões francesas,
Portugal não era ainda um Estado moderno, Portugal não era um povo num território com órgãos de poder político abstratos que se separassem dos titulares físicos que em certo momento os ocupavam. Portugal não era isto. Portugal era uma monarquia absoluta, o que significa que Portugal estava onde estivesse a Sereníssima Casa de Bragança. E como a Sereníssima Casa de Bragança se mudou para o Rio de Janeiro, os franceses não ocuparam Portugal. É claro que isto depois teve um preço muito alto. É que quando Dom João VI voltou, com a Constituição de 22, Portugal constituiu-se como Estado moderno. E deixou de ser e de estar apenas onde estivesse a Sereníssima Casa de Bragança. Passou a ser um Estado com órgãos de poder político que existiam independentemente do Dom João VI, do Dom Pedro IV e todos os outros. É isto o Estado moderno. É esta a transformação. E aquilo que permitiu que o ideal do poder moderado, pensado como filosofia política, desde os gregos antigos, se transformasse num instrumento de direito, foi isto. Foi esta extraordinária invenção do Estado como algo separado das pessoas físicas, como algo que está, setária. Há um segundo elemento que fez a ligação e que é a ciência moderna, a revolução copernicana, a revolução da ciência moderna que começa no Renascimento e que reabilita a razão. Tal como convence os homens da sua capacidade de dominar a natureza, convence os homens de que os assuntos de política não são assuntos que escapem à sua vontade e à sua capacidade racional de, para além de ordenar a natureza, ordenar o mundo político, o mundo da sua convivência recíproca. Não haveria direito constitucional se não houvesse essa crença, porque é nesta crença na razão e na capacidade racional de ordenar o mundo que radica a ideia de poder constituinte e sem ela não há direito constitucional contemporâneo. Agora, a segunda pergunta que eu formulei e que queria tentar responder para terminar. E quais são os elementos essenciais do dito programa de constitucionalismo moderno que são dotados de força expansiva e que permaneceram até nós? Que continuaram até nós? E que legitimam que nós nos filiemos ainda nesta tradição? Eu acho que são dois. Um é aquele que está escrito no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, é o mesmo que está escrito no artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789. E é o mesmo que consta da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, de 1776. Todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Isto não é, como alguns julgam, uma afirmação, é uma prescrição. Força expansiva deste princípio, capacidade de adaptação durante 2 séculos a ele, provas disso. Quando ele foi escrito, nos finais do século XVIII, permitia-se e praticava-se escravatura. Agora não. Quando ele foi escrito, as mulheres não votavam, agora votam. Quando ele foi escrito, quem não tivesse um certo património não votava. Hoje entenderíamos isso como intolerável. Quando ele foi escrito, praticava-se a segregação racial. Praticava-se a segregação racial. Hoje entendemos que ela é inadmissível, porque entendemos que isto quer dizer
todos os homens nascem livres, iguais em direitos, que cada pessoa, pelo simples facto de o ser, deve ser tratada com igual dignidade e respeito por parte da comunidade em que se insere e por parte do poder político que tem a capacidade para regular os seus comportamentos. Isto é o essencial do nosso fio da Ariana. O segundo elemento que eu acho que é o essencial e que perdura é aquele que diz respeito ao modo de legitimação e de organização das instituições do Estado. Modo de legitimação. Já encontramos um sucedâneo para a legitimação através do voto? Em eleições plurais, justas e competitivas, decididas pela regra da maioria? Não creio. Modo de organização. Já encontramos um sucedâneo para o princípio segundo o qual as instituições do Estado devem ser organizadas e moldadas de modo tal a adequar-se às tarefas próprias de quem legisla, de quem administra ou executa, de quem julga? Também ainda não. Portanto, são aqui que estão, como dizia o artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estão os elementos essenciais que legitimam que nós possamos dizer, quando falamos de constitucionalismo, como instrumento jurídico de garantir o poder moderado, limitado, equilibrado pelo direito, quando dizemos que o constitucionalismo é isto, e quando dizemos que o constitucionalismo contemporâneo ainda é aquele que se filia na grande herança das luzes, é disto que falamos. E é isto que eu procurei dizer na forma da República. Muito obrigada e desculpem se falei demais. Espero que me tenham conseguido seguir. Muito bom, professora. Excelente, excelente. Eu teria, assim, algumas observações e perguntas, mas eu vou me limitar a fazer, assim, uma rápida observação um pouco sobre o direito brasileiro e depois permitir que os nossos alunos convidados aí que possam, enfim, fazer 1, 2 ou 3 questionamentos, até porque Lisboa está 3 horas adiantado. Então, para que deixemos também a professora Maria Lúcia, a doutora Maria Lúcia também descansar da sua jornada de trabalho. O Brasil, professora, ele de certa maneira copiou os franceses e ele fez constituições como se faz pudins. O Brasil, ele fez uma primeira constituição em 1824, que foi obra de Dom Pedro I aqui no Brasil, em que ele dissolveu uma comissão lá de 10 parlamentares e acabou outorgando uma constituição mais liberal ainda do que aquela que se faria ou se prometia fazer pelos constituintes. E nós tivemos, foi a mais longeva constituição da história do Brasil, um pouco de inspiração do direito inglês, até do liberalismo inglês. Nós tivemos uma ruptura dessa Constituição, que talvez tenha sido a maior ruptura da história brasileira, que a Constituição do Império deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, deixou de ser um Estado unitário, descentralizado e passou a ser um Estado federal, e deixou de ser um sistema parlamentarista para ser um sistema presidencialista e instaurou, portanto, uma federação no Brasil. Muito inspirada ainda no direito norte-americano, essa federação que o Brasil vem adotar com a Primeira República. E nós fomos colocando certos dogmas no constitucionalismo brasileiro, que o federalismo não se mexia, que não poderia ser abolido o federalismo, que a forma de Estado era sagrada, que o regime de governo... Nós fomos colocando certos dogmas no constitucionalismo brasileiro que foram virando, inclusive, cláusulas pétreas, que hoje estão elencados no artigo 64, se eu não me engano, da Constituição atual. Depois disso, nós tivemos uma Constituição em 34, uma Constituição em 1937, uma Constituição em 1946, depois da saída do regime do Estado Novo.
Depois nós tivemos ainda 2 constituições no período do regime militar, que foi a Constituição de 67, uma emenda constitucional número 1 de 69, e chegamos na atual Constituição de 88, que nós começamos uma abertura política em 1985 e 88 culminou com a Constituição, com a atual Constituição brasileira. Pois bem, a Constituição brasileira, ela já sofreu mais de 100 emendas à sua Constituição. É uma Constituição, professora, que possui 250 artigos. É uma das constituições mais extensas do mundo hoje. É a Constituição brasileira, perdendo talvez para a Constituição da Índia, que sim seria maior que a Constituição brasileira. Eu sei que a Constituição portuguesa tem um dispositivo muito interessante, que de tanto em tanto tempo, se eu não me engano, são de 7 em 7 anos, ou 8 em 8 anos, pode existir uma revisão da Constituição portuguesa. E pode ser feita uma revisão, inclusive, com um quórum mais facilitado para a aprovação dessas matérias fundamentais, aquelas matérias principais, vamos dizer assim, do constitucionalismo português, eles podem ser modificados por um quórum menor. E a Constituição brasileira, pelo contrário, ela enrijece e coloca como cláusulas pétreas e estabelece certos dogmas que devem permanecer no constitucionalismo brasileiro, em que pese a Constituição tenha sofrido 100 emendas, mas a sua essência, a sua estrutura, a sua espinha dorsal da Constituição atual foi mantida. A minha pergunta é se essa experiência na Constituição, no constitucionalismo português, é uma experiência positiva. Os constituintes, quando fizeram este artigo, o objetivo era que o constitucionalismo pudesse se adaptar aos tempos futuros, para que nós não ficássemos engessados a ter que fazer constituições a cada 10 anos, a cada 15 anos, porque toda a crise que o Brasil passa, a solução é uma nova Assembleia Constituinte. Muitos propõem isso, que nós vamos sair da crise com uma nova Constituição ou com a realização de uma Assembleia Constituinte. Então, eu tinha curiosidade de saber qual foi a experiência portuguesa nesse sentido. Muito bem, é uma pergunta pertinentíssima. Mas olhe que mas à qual eu vou responder dizendo-lhe o seguinte: nós Portugal e Brasil, nós pertencemos à tradição cultural francesa, que é fazer constituições como pudins. Ora bem, é um facto histórico. É claro que o Brasil teve a Constituição mais longeva, que marcou a sua tradição constitucional, marcou a sua ideia de cláusulas pétreas, foi a Constituição da Primeira República. E depois teve, durante o século XX, durante a primeira metade do século XX, o período mais convulso de sucessão de textos constitucionais. Mas Portugal teve 3 textos constitucionais no século XIX, mais do que o Brasil, e teve 3 no século XX. Um deles da Primeira República de muito curta duração. E os desgraçados dos franceses, se formos fazer as contas, desde 1789 tiveram ainda mais constituições do que Brasil e Portugal. Durante os últimos 200 anos, só se acalmaram em 1958. Portanto, há aqui um traço cultural comum, que é... o que é que podemos chamar? É excesso de voluntarismo, não, é um traço cultural. E temos, que eu direi, é que nós temos de nos conciliar com ele. Temos de nos apaziguar com ele. É assim. Esse traço cultural é o oposto, é o traço cultural da Europa continental,
que fez muitos textos constitucionais e que é o oposto do traço cultural anglo-saxónico. Nós temos de viver com isso, temos de nos apaziguar. É claro que aquilo que aos juristas brasileiros choca mais são as mais de 100 emendas à Constituição, não é? E a sua extensão, 250 artigos, e as cláusulas pétreas, o que contrasta com depois a volatilidade do texto constitucional. De facto, uma Constituição, de acordo com os livros, com as construções teóricas, deve ficar, deve ser aquilo que une, que identifica uma ordem política e por isso une os seus membros no essencial. E quando ela é tão contingente que passa o tempo todo a ser mudada e ao mesmo tempo diz que há coisas que não se mudam, perde coerência interna e perde autoridade. O Brasil tem este problema, mas Portugal também o tem. Portugal também tem cláusulas pétreas. Há limites materiais de revisão da Constituição, aos quais ninguém já liga nenhuma. É tema do qual já se não fala. E também a Constituição portuguesa não teve 100 emendas, mas teve 7 revisões desde 1976. A Espanha teve 1 ou 2. Portanto, eu compreendo o problema. Um texto que devia ser um texto fundamental e agregador. E outro ponto, desculpem, a Constituição portuguesa é a mais longa Constituição de todos os Estados-membros da União Europeia. Portanto, eu não fui fazer as contas, eu já não me lembro quantos artigos tem, 230 e tal. Portanto, também não está muito longe da Constituição brasileira. Portanto, o que me parece é que isto é um traço cultural nosso. Nós, portugueses e brasileiros, pertencemos à mesma matriz cultural francesa, escrita de textos, e temos de nos apaziguar com essa cultura. É assim, é a nossa tradição cultural. Temos de tentar viver com ela. Nós, em Portugal, já também temos as cláusulas pétreas, mas já ninguém fala delas. E o que é importante, o que nós nos preocupamos, o que eu me preocupei enquanto juiz do Tribunal Constitucional, o que eu me preocupo enquanto provedora de justiça, é garantir que as instituições que a Constituição estabelece sejam sólidas. É esse o trabalho todos os dias, para que essa cultura melhore. Permita-me que diga, é isso o programa, e o resto, isso o dever do jurista. O resto é apaziguar-se com a sua cultura. E o que são instituições sólidas? É aquilo que dizia Montesquieu no Esprit des Lois. Os homens fazem as instituições e depois as instituições fazem os homens. Instituições democráticas sólidas são aquelas que são construídas, mas depois são tão bem desenhadas que educam quem as ocupa, é logo levado a fazer o bem. Isto é levado pelo desenho delas a servir o interesse geral, a agir em nome da Constituição. É isso que interessa. Acho eu.
Portanto, pergunta-me isso a mim, mas Portugal não está muito longe do Brasil quanto a esses traços de fazer constituições e normas constitucionais como se fossem pudins, não. Nós temos uma pergunta do estudante Henrique, que gostaria de fazer a pergunta. Henrique, não sei se gostaria de fazer a pergunta. Ah, ele está entrando aqui no chat. Vamos ver a pergunta do Henrique. Me escutam? Sim, sim. Sim, escutamos. Muito boa tarde, muito boa noite, professora. Boa noite. Boa tarde. Enfim, professor Reverbel. Já é boa noite. Para nós é boa tarde ainda. Mas eu tinha uma pergunta, até eu a deixei escrita aqui, e eu queria lhe ouvir, principalmente também a partir de sua experiência, né, como no Tribunal Constitucional. A senhora entende que dentro daquilo que a senhora mencionou, do fio de Ariadne, da história do constitucionalismo, a senhora entende que o constitucionalismo, as funções do Estado, elas vão se voltando para uma atuação mais ativa dos tribunais, em especial dos tribunais superiores, dos tribunais constitucionais, em matérias, no caso brasileiro, há uma omissão do parlamento em discussões como aborto, questão de drogas, enfim, questões polêmicas da sociedade. Então, a senhora entende que uma das funções dos tribunais superiores, dos tribunais constitucionais, uma das funções do direito seria, então, uma função de iluminar o debate constitucional, o debate de ideias, funcionar, então, como uma caixa de ressonância de determinadas questões da sociedade. A senhora vê um constitucionalismo evoluindo dentro dessa linha ou não? Enfim, essa é a minha pergunta. Agradeço pela oportunidade e muito obrigado. Henrique, muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigada, porque me permite também, de facto, falar da experiência. Eu fui juiz no Tribunal Constitucional na altura mais difícil do Tribunal. Foi entre 2007 e 2016. Não sei se o Henrique se recorda, era muito jovem na altura, mas em 2012 iniciou-se uma crise profunda na Europa, como consequência da crise financeira que começa com a falência do Lehman Brothers em 2008. E não sei se estão recordados, mas a partir de 2011 a crise torna-se uma crise do euro, da moeda única europeia, com a Grécia, Portugal, Itália, Espanha, sobretudo, a terem muitas dificuldades em financiar-se no mercado internacional. E houve o risco, em 2012, sobretudo, o risco absoluto de desagregação da União e desagregação da moeda única, o euro. Ora bem, Portugal, nessa altura, o Henrique, de facto, já não se deve recordar, mas nessa altura Portugal teve que ser, não conseguiu, a República não se conseguia financiar no mercado internacional e teve que pedir uma intervenção conjunta da Comissão Europeia, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Central Europeu. E essa intervenção conjunta, que nos salvou da bancarrota, se não era a bancarrota mesmo, teve consequências económicas desastrosas. Houve redução de salários, cortes na despesa pública abruptos, em prestações sociais, cortes terríveis, uma taxa de desemprego brutal e
o Tribunal Constitucional Português teve a sua fase mais difícil porque foi chamado a intervir em todos estes momentos. Nomeadamente, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido em Portugal, que foi chamado a decidir sobre a inconstitucionalidade dos orçamentos de Estado. Não é? Em Brasil diz-se orçamento também, não? Coisa que nunca tinha acontecido. Ora bem, vem isto a propósito de quê? Eu era juiz nessa altura, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade de várias normas orçamentais, nomeadamente a inconstitucionalidade da redução de salários a funcionários públicos, a inconstitucionalidade da redução de prestações sociais, e eu fui permanentemente, o Tribunal declarou isto por maioria, e eu fui permanentemente vencida nessas decisões. Porque entendi que o Tribunal extravasava das suas competências quando aplicava a sua capacidade de escrutínio a normas de teor orçamental e financeiro. Entendi que o Tribunal estava a agir para além do seu campo de atuação e da sua capacidade de conhecimento. Entendi que o Tribunal estava a restringir de modo ilegítimo a capacidade, a liberdade de conformação do legislador ordinário. E disse-o escrito. Portanto, eu entendo que, para responder à pergunta do Henrique, eu entendo que hoje o direito constitucional é inscindível da justiça constitucional. Mas entendo também que a justiça constitucional não pode nunca substituir-se à função legislativa. E entendo também que não é fácil delimitar os campos. Só perante situações concretas é que essa delimitação é possível, mas na minha experiência eu tive esta situação concreta em que entendi que ao invalidar uma política económica de um governo, o Tribunal Constitucional Português, porque foi isso que ele fez, invalidou uma política económica de governo numa altura de emergência financeira em que Portugal estava sob assistência financeira, num quadro europeu complexíssimo em que estava em causa a sobrevivência do euro. Eu aqui entendi que o Tribunal, ao invalidar a política económica do governo, uma certa política económica do governo, estava a ultrapassar as funções de quem julga. Julgar em matérias constitucionais não significa legislar. É isto que eu entendo. E nunca a criação da justiça constitucional é o culminar do longo processo do constitucionalismo, mas não está nas premissas do constitucionalismo a possibilidade de serem os juízes a deliberar como se fossem legisladores. Muito obrigado, professora. Acho que teria espaço para mais uma pergunta, se a senhora não... Claro, claro, com todo gosto. Tenho muito gosto nisso. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a doutora Maria Lúcia pela belíssima exposição e gostaria de perguntar se ela poderia nos falar um pouco sobre as funções desempenhadas pelo provedor de justiça para que a gente saiba como funciona. Ah, claro.
Está bem, muito obrigada por essa pergunta. Eu vou explicar, é o cargo que eu agora exerço. Aliás, estou a falar-vos da sede do Provedor de Justiça em Lisboa, não da minha casa, mas da sede institucional. O Provedor de Justiça, não há, no Brasil, não há uma instituição análoga. Aliás, seria difícil que houvesse, dada a extensão, imensa e belíssima extensão do vosso país continente, que é o Provedor de Justiça. O Provedor de Justiça é o Ombudsman, aquilo que se chama Ombudsman. É um órgão do Estado de titularidade singular, eleito por maioria qualificada pelo Parlamento e que é caracterizado por 5 elementos estruturais. Primeiro, a universalidade e informalidade de acesso. Todos os cidadãos podem apresentar queixa ao Provedor de Justiça por lesão dos seus direitos por parte dos poderes públicos, de forma universal e informal. Segundo elemento estrutural, o Provedor de Justiça, precisamente por ser um órgão de justiça informal, segue na resolução destas queixas, no recebimento destas queixas e na sua resolução, um procedimento mínimo. Não tem que seguir o processo judicial, não é um órgão judicial. Houve outra parte e procura resolver as situações por meios céleres e informais. Terceiro elemento essencial, tem este poder de receber queixas e de resolver as questões apenas no que diz respeito às relações jurídico-públicas, quando estão em causa atos dos poderes públicos que lesam direitos dos cidadãos. Quarto elemento estrutural, tem o poder de propor a resolução destas questões, não apenas tendo em linha de conta o direito positivo, como os tribunais, que estão vinculados à lei e apenas à lei, mas tendo ainda em linha de conta critérios de equidade. Muitas vezes a minha intervenção é essa. A lei diz isto, mas nós pensamos que a melhor interpretação dela, ou a melhor correção dela, ou a melhor atuação é esta. Não estamos vinculados ao direito positivo. Quinto e último elemento estrutural, o Provedor de Justiça não tem poder nenhum. Isto é uma instituição de acesso informal, universal e gratuito, que tem o poder de ser o mediador, que tem a função, não o poder, que tem a função de ser o mediador entre o cidadão e o poder político, mas que não tem. É um instrumento de soft law. As suas decisões não têm nem a eficácia das sentenças judiciais, nem a eficácia das leis, nem a eficácia dos atos administrativos. É, portanto, o êxito da sua função depende da sua autoridade. Da sua autoridade na comunidade. Depende da sua palavra, depende das recomendações que faça, porque só pode fazer recomendações. É de facto e estritamente uma magistratura de influência, e não mais do que isso. É isto o Provedor de Justiça com estas 5. Em Portugal é um membro por inerência do Conselho de Estado, que é o órgão de consulta do Presidente da República, e é uma das 5 entidades legitimadas a requerer
ao Tribunal Constitucional, como é que se diz no Brasil? Nós dizemos declarações de inconstitucionalidade com força obrigatória geral. É o que vocês chamam ação direta de inconstitucionalidade? Pronto. O provedor de justiça é, tal como o Presidente da República, é a única entidade com legitimidade para pedir ao Tribunal uma declaração de inconstitucionalidade por omissão legislativa. Só o Presidente da República e o Provedor podem fazer. É isto que faz o Provedor de Justiça. Muito obrigada. Nada. Professora Maria Lúcia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua humildade em nos receber, em falar para 70, 80 estudantes, mestrandos, doutorandos, que, enfim, têm seus sonhos, enfim, e a sua vocação acadêmica aqui no Direito, no estado do Rio Grande do Sul. E gostaria, então, de profundamente lhe agradecer a disponibilidade, o tempo, enfim, o carinho com que atendeu a nossa turma aqui do município de Porto Alegre. Nós ficamos lisonjeados com a sua participação, o seu conhecimento e, não preciso dizer, a sua cultura. E para nós foi muito acolhedor, após ter lido o livro, ter escutado a senhora fazer as observações acerca do constitucionalismo. Eu não sei se a senhora gostaria de dizer alguma coisa antes de encerrarmos, e agradecendo, então, a senhora que destinou esse tempo de um cargo tão ocupado, de uma função tão difícil que a gente ouviu agora com as suas 5 funções, que não tem espelho, né? Não tem paralelo aqui no Brasil, mas eu não sei se a senhora gostaria de falar alguma coisa antes de encerrarmos. E eu também diria para a senhora que a reunião foi gravada, e não sei se seria permitido que ela fosse depois divulgada para todos os estudantes aqui da Faculdade de Direito de Porto Alegre. Aí, eu não sei se a senhora teria algum óbice que a gente depois divulgasse essa sua palestra. Não, eu não, a minha resposta às 2 perguntas é negativa. Eu não quero acrescentar mais nada, a não ser agradecer-vos muito terem-me ouvido. Foi um grande gosto. Eu gosto muito já estive em Porto Alegre, uma vez numa reunião creio que foi Pimenta Bueno? Exatamente, que foi em Porto Alegre. Conheci Porto Alegre nessa altura e gostei muito da cidade, e foi um enorme gosto estar convosco, e agradeço muito o convite e agradeço muito o terem-me ouvido. Só me permitam um desabafo. Permitam-me este parênteses. Eu sei que no Brasil, que a situação no Brasil não é a situação epidemiológica não é boa, mas neste momento em Portugal estamos a viver um momento italiano. Estamos pior do que nunca. Portanto, estamos a atravessar dias de grande angústia. Portanto, nestes dias de grande angústia, verdadeiramente foi para mim uma alegria poder estar convosco, poder contactar convosco e poder esperar que nos voltemos a ver em Lisboa. Serão bem-vindos, ou em Porto Alegre, quando voltarmos a poder viajar. E depois, quanto à sua segunda pergunta, a minha resposta é também não. Não me importo nada que divulguem a minha palestra. Só me importo se ela for muito aborrecida, que espero não ter sido. E pronto, com isto eu desejo-vos um ótimo ano 2021, ainda estamos no primeiro mês do ano, sob o ponto de vista académico e sob todos os pontos de vista, e foi um grande gosto estar convosco. E muito obrigada pelo convite, professor Carlos Novarbel. Tá bom. Adeus.
Tá bom, professora. Muito obrigado e saúde e que enfrentem, na medida do possível, que a vacina venha e que a gente possa, então, se reencontrar e estreitar ainda mais os laços legítimos entre Brasil e Portugal. Muito obrigado, professora. Obrigado mesmo. Obrigada e boa noite daqui de Lisboa a todos. Muito obrigada. Vou fechar, está bem? Tá Boa bom. noite a Boa todos. noite.